Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Palio de Leilão aqui. Já fizemos um monte de coisa neles, trabalhamos no freio, demos uma revisada no sistema de arrefecimento. E hoje, a hora é de a gente seguir aqui para a parte da suspensão dianteira. Se vocês lembrarem, eu mostrei em outros vídeos ali que a mola conseguiu passar de algum jeito para cima do prato, não está na posição correta, do lado ali do passageiro. E é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Vamos lá? Então a gente está aqui no carro e olha só. Olha lá em cima. Estão vendo lá em cima sujinha a ponta da mola? Ela deveria estar apoiada na parte de baixo ali desse prato. Mas por algum motivo não tá mais. Eu vou ser sincero que eu não sei se essa mola não tá virada. É a parte mais estreita, olha só como tá aqui embaixo, ó. Estranho, né? Não sei, pode ser que seja assim, eu nunca mexi num Palio. Então vou pesquisar aí na internet, no manual da Fiat para ter uma ideia. Não viram o vídeo ainda do reparador Fiat? Dê uma olhada. E pra gente seguir aqui no nosso trabalho, coisas que eu sei que eu vou ter que tirar. Essas duas porcas e parafusos aqui, porque a manga fica no carro, a gente tira só a torre do amortecedor aqui, o amortecedor em si. Muito bom, né? Quem já mexeu em Gol aí, G3 e tal, sabe o pesadelo que é ter que soltar até a ponta aqui da homocinética do eixo, é um terror. Mas aqui, em princípio, a gente vai ter que soltar esses dois aqui. Vamos ter que soltar esse suportezinho do freio. Que bom que a gente mexeu há pouco tempo, né? A gente fez essa revisão aqui nos freios, olha que coisa mais linda essa pinça. Soltar ele ali e depois a gente vai vir aqui em cima, ó, e vai soltar esses três parafusos. Por enquanto a gente não vai precisar soltar aqui, ó, essa porca. Isso aqui depois a gente vai soltar quando tiver com o conjunto todo fora do carro. Mas por enquanto acho que a gente não precisa, acho que a gente consegue descer esse conjunto inteiro. É isso que eu vou descobrir, mas eu acho que sim. Eu acho que desce o conjunto inteiro, montado, o que é uma mão na roda aí. É 19 e eu acho que foi apertado com um porquímetro antes, porque tá apertado pra caramba isso aqui. Não sei, eu não me lembro quanto que é o torque de aperto, depois quando a gente for fazer a montagem a gente vai ver. Pra soltar aqui eu vou pegar meu martelinho de borracha, acho que vai me ajudar. E primeiro eu vou tentar na mão, se não der, aí eu vou no martelinho pra dar umas batidas e ver se solta. Um lugarzinho meio chato de chegar, o de cima soltou, a de baixo não tá querendo soltar, tá bem apertado. Tentei mover com a chave de força aqui, só que eu não tenho muito lugar, muita pegada aí. Então o que eu vou tentar fazer vai ser colocar um extensor aqui para conseguir baixar mais e levantar. Eu acho que vai resolver aí. Tá apertado, isso que eu posso dizer a vocês. Tá aí, ó, suporte flexível de freio. Porquinha 10 milímetros para soltar, show de bola. Ó, aqui vou aproveitar já para soltar esses dois parafusos, botar eles para fora. Se possível eu não vou bater pelo lado de cá, porque se eu bato aqui, corre o risco de eu danificar a rosca na hora de passar aqui, tanto pela base do amortecedor quanto pelo montante, pela manga. Então vou tentar dar uma jogada para cima, para baixo, ver se eu consigo soltar de outra forma aí. Vamos lá. Bom, tirei os dois parafusos ali, vamos soltar aqui em cima agora. Olhando aqui parece ser um 13 milímetros a cabeça desse parafuso, vamos ver. Já botei um desengripante de baixo para cima para tentar facilitar o meu trabalho aí. Tô segurando embaixo aqui a torre, enquanto eu solto o parafuso em cima, para não ficar com o peso da torre toda do amortecedor aqui nesse parafuso. Aí, e vamos soltar aqui embaixo. Tinha que escolher um dos dois lados para mostrar para vocês, ou em cima ou embaixo. Bom, foi em cima e tá aqui a torre, vamos ver. Então tá aqui o amortecedor dianteiro, me refiro a ele a torre, né? Olha a mola ali pra cima.
Com certeza não é assim, o correto. Ela deveria estar encostada aqui nesse apoio. Estranho que não parece estar estragado o apoio nem nada. Antes de começar a mexer naquela suspensão, resolvi dar uma olhada nessa aqui. Eu não sei, esse lado aqui tá bem pra dentro também, essa parte de baixo da mola. E lá pra cima tá acomodada na posição correta. De repente pegou um buracão, não sei o que pode ter acontecido aí, que saiu fora aqui essa outra. Mas para botar no lugar, eu acho que a gente vai ter que comprimir essa mola e vamos levar lá para a bancada lá em cima pra gente dar uma conferida em tudo isso aí. Por mais que a mola tenha escapado aqui para cima, eu acho que ainda pode ter alguma pressão na mola. É uma coisa perigosa, só soltar tipo louco aí. Então o que eu vou fazer vai ser primeiro comprimir ela, aí depois a gente solta aqui em cima. Já vou aproveitar e botar um desengripante aqui em cima para facilitar. Vamos trabalhar. Bom, agora já sei que não tem nenhuma pressão aqui em cima. Interessante que praticamente quase não tem folga também, muito bom. Mas a mola não tá mais pegando ali, então posso soltar aqui. E eu acho que não adianta muito eu querer só ficar baixando a mola, porque acho que vai ter um outro parafuso aqui embaixo. E ela tá meio sobre... Já dei uma boa encolhida nela, né? Mas parece que ela tá forçando aqui, justamente nessa peça. Tá meio acavalada aqui, ó. Acho que vou encolher um pouco mais só pra garantir. E depois a gente solta em cima. Bom, foi inteligente minha decisão de não soltar o conjunto antes de comprimir mais a mola, porque não tem nenhuma outra trava aqui. Bom, aqui esse prato ele tá solto, ó. Então eu vou manobrar ele com uma mão só. Aí, ó. Então tirei ele. Interessante que tem uma roelinha ali, uma roela em cima, embaixo o rolamento. Não parece estar estourado. Uma outra roela embaixo. Bom a gente saber. Vamos tirar essa mola daqui. Vamos tirar ela daqui. Tá aí. Fora a mola. Vamos dar uma conferida aqui como é que tá esse conjunto. O amortecedor não parece vazado, babado, nem nada. Não parece ser um turbogás também, né? Mas tá firme em todo o movimento dele. Olha, acho que tá ok. O que a gente precisa fazer aqui? Limpar tudo, né? Não vamos remontar com esse negócio desse jeito feio assim. Vamos dar uma limpada na torre, nas coifas, etc. E aí depois a gente segue aí pra fazer a remontagem. Em teoria, então, a mola realmente é aqui dentro. Sinceramente, eu achei que não seria. Mas tem até um fim de curso aqui, ó, no amortecedor. Bem diferente. Por que ela saltou aqui de cima? Não faço a menor ideia, porque não parece estar torto nem nada assim. Mistérios. Não vou mostrar eu limpando tudo isso aqui. Vocês já viram N vídeos assim. Mas como não tem graxa nem nada, eu não vou passar diesel. Eu vou partir direto para um APC e depois um detergente neutro, escovando tudo aí, para deixar bem limpinho. Talvez a gente não vai conseguir deixar 0 km, mas bem limpo vai ficar. Então dei uma boa limpada em tudo, o amortecedor, todo o conjunto aqui limpei também. Tirei aquela sujeira superficial deles, a mola eu não tirei aqui do encolhedor, limpei o que eu consegui. E agora eu tô correndo quanto tempo porque é para chover e eu quero terminar de montar isso aqui. Então vamos vir aqui. Ó, tirei o calço, né? Vamos botar o calço de volta. Ele tem a posição certa que ele fica... Que nós vamos descobrir agora. Eu sei que tem ali aquele pino, ó. Tá aí no lugar, tá no lugar do pino. Agora o que eu vou ter que fazer é botar esse kitzinho aqui do tapa-pó. Tá novo, tá? Não tá rasgado, não tá nada. Em algum momento, alguém tomou cuidado aí, cuidou desse carro. Acho que não foi o último dono. Tô olhando aqui inscrição, ó, amortecedor COFAP.
tentando enxergar o ano. Não sei. Olhando assim, não sei dizer. Feito isso, agora o que eu vou ter que fazer vai ser puxar aqui pra cima a haste do amortecedor. Como ele não é um amortecedor pressurizado a gás, ele tem a tendência de querer ficar no lugar ou começar a descer a haste. Então vou ter que subir tudo que der dela, botar aqui o conjuntinho, ele encaixa aqui embaixo, né? Talvez isso aqui já seja suficiente para segurar o amortecedor no lugar. Se não for, vou ter que toda hora ficar puxando ele para cima ali, até o momento que eu botar a mola, enfim. Vocês vão ver aí. Vamos deixar no time-lapse e vamos mandar bala. Já tinha explicado antes a ordem, né? Mas enfim, botamos aqui a nossa coifa aqui, tapa-pó, batente, mola, cuidando para encaixar ali embaixo, mas agora que é o momento que a gente vai tomar a máxima atenção na posição da mola. Depois disso, tive que botar um alicate de pressão aqui, tá com duplo tecido, pegando na parte de cima. Ainda assim, mesmo que eu tivesse botado direto, não é uma posição aí que o telescópio aqui do amortecedor vai entrar ali dentro, então não teria problema. De qualquer forma, para não marcar o telescópio, não marcar a barra, botei aqui tecido. Por que eu fiz isso? Porque queria ficar descendo a todo custo a haste aqui, o telescópio do amortecedor. Então, desci tudo que deu aqui o batente, a coifa, e botei ele bem ali em cima, resolveu. Tudo isso para que eu pudesse encaixar essa parte de cima aqui, ó. Tá no lugar, o rolamento tá funcionando muito bem. Fiz o aperto aqui em cima. Eu não tenho como fazer o aperto correto no torque, né? Porque eu não tenho o torquímetro, meu torquímetro não tem o encaixe, eu não tenho a ferramenta correta, que teria que segurar com uma Allen enquanto a gente faz o aperto aqui, mas eu não tenho. Botei depois uma arruelinha, essa peça, outra arruela, parte de cima aqui do coxim. Olha, parece que tá muito bom, na verdade, melhor do que eu imaginava, para ser sincero com vocês. Vou soltar aqui agora o meu alicate. Ali, ó. Sem choradeira, ó. Não deu marca nenhuma. E agora o que a gente vai fazer vai ser posicionar a mola no prato, ajustar, girar o prato para lá, para cá. E aí a gente começa a soltar devagarzinho aqui a tensão da mola e deixar ela encaixada no lugar correto. Como ela já tem um histórico de pular fora, vou cuidar, lógico, na hora de botar, para evitar que ela salte no meu braço, alguma coisa quando eu estiver botando. Até resolvi desacelerar um pouco para mostrar para vocês aqui. Primeiramente, a mola ali embaixo não está na posição certa. Ó, não está encostada. Não tem problema, porque a gente tem que começar a mexer ela. Mas aqui em cima agora está na posição certa. Na verdade, ela tem que ir um pouquinho mais para lá ainda, que é isso que eu vou fazer. Vocês viram marretando. Foi para colocar essa aba que tem aqui, ó, que é justamente para evitar que a mola pule. Tava meio aberta, pode ser em algum momento algo aconteceu aqui. Então, marretei ela para ela ficar reta. Imagino que deva ser assim. E agora eu vou dar mais uma giradinha nesse cara aqui, um pouquinho mais para cá, só para assentar bem direitinho a mola. E aí eu vou encostar aqui embaixo na posição e eu começo a soltar aqui o encolhedor. E aí, o que vocês acharam do trabalho? Eu fiquei satisfeito com o resultado. Não tá 0 km, mas tá, nossa, comparado com como tava antes, muito bom. Aqui, ó. Coxinho funcionando bem. O sentamento ficou legal aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Muito bom. Vamos voltar lá com essa peça agora pro carro. O inverso de quando a gente desmanchou. A única diferença é que a gente vai tomar uma atenção especial para fazer o torque de aperto correto desses parafusos aqui de cima e desses dois aqui de baixo. Da mesma forma que antes, vou botar aqui em cima primeiro. Vou tirar as duas, uma à direita, para conseguir ter uma sensibilidade boa. Não tem muito como montar virado, né, pessoal? Só encaixa de um jeito aqui. A única coisa lá embaixo, a gente vai cuidar depois para encaixar, né, essa parte ali, mas tranquilo também.
Vou botar primeiro esse cara aqui que não tá no suporte. Aí eu tenho tempo e tranquilidade aí pra não ter que ficar segurando lá embaixo enquanto, com todo o peso, né? Enquanto eu encaixo aqui. Esse parafuso aqui de cima, 3,2 quilos. E esses aqui de baixo, 12 quilos de aperto. Isso explica porque eles estavam bem apertados antes. Uma coisa que eu reparei, o parafuso de baixo, ele estava um pouco desgastado, mas não era um desgaste natural, digamos assim. Eu acho que alguém deu uma desgastada nele, tipo para corrigir uma cambagem, uma coisa assim. E não sei se é correto, tá, pessoal? Tá aí 12. Não vamos esquecer do suportezinho do flexível. Então tá aí, tudo montado, parafusos apertados, suporte do flexível no lugar. E o mais importante, lá em cima, mola certinha na posição e não saltada para fora. Serviço muito tranquilo de se fazer, então troca do amortecedor dianteiro no Palio, tranquilo, precisa ter as ferramentas só. Vocês viram essa que eu usei ali, eu fui falando e mostrando no vídeo. Além disso, aquele encolhedor de molas é importante, tem gambiarras para se fazer na internet, eu não recomendo. A força que a mola tem na pressão ali é muito alta, pode causar um dano grave, então um acidente grave, né? Então não brinquem com isso aí. Essa parte aqui ficou ok. No vídeo anterior ali, mexi no terminal de direção, agora mexi nessa torre aqui do amortecedor. E o próximo passo, botar as rodas no carro, descer ele e testar na rua. Não percam os próximos vídeos aí da série, confiram os vídeos anteriores. Para esse vídeo é isso, muito obrigado por vocês, um grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.